Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falarmos de uma história muito interessante, muito importante, a história de José do Egito. Essa história, com certeza, ela vai impactar você. Essa história vai te inspirar a querer ser uma pessoa ainda melhor. Essa é uma história que ela deve ser lembrada por toda a família, porque José do Egito, ele nos deixou uma grande lição. Aliás, ele nos deixou várias lições. José, ele era filho de Jacó e de Raquel. José era o filho amado de Jacó, porque ele era o filho da velhice de Jacó, e além disso, José era filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. Jacó tinha outras esposas, mas a preferida, a amada, aquela que ele realmente amava, era Raquel. E com Raquel, Jacó teve José. E depois, Jacó teve também Benjamim. E durante o parto, Raquel perde a vida. E Benjamim fica recém-nascido então. José tinha outros 10 irmãos, que eram filhos de Jacó com outras esposas. Esses outros 10 irmãos eram todos mais velhos que José. Por esse motivo, José se tornou o filho preferido de Jacó. E Jacó, ele não escondia essa preferência dele. Os outros 10 irmãos viam essa preferência. Jacó não escondia. E isso acontece nesses dias atuais, nos dias de hoje. Quantos pais aí que não escondem sua preferência para um determinado filho, não é mesmo? Isso serve para nós refletirmos a nossa vida. Para você aí na sua casa que é mãe, que é pai, pense se você está tratando os seus filhos da mesma forma. Pense se você está amando os seus filhos da mesma forma. Pense se você está sendo justo com os seus filhos. Se o que um tem, o outro tem também. Isso é para nós refletirmos. Com essa preferência de Jacó por José, Jacó resolve fazer uma túnica colorida para José. Uma túnica muito bonita. E quando ele termina de fazer essa túnica, ele resolve então que vai entregá-la. E ao entregá-la, todos da casa veem ele entregando essa túnica a José. José fica maravilhado com a túnica tão linda, fica muito feliz. E Jacó também, já que ele estava presenteando o seu filho preferido, seu filho amado. Mas os irmãos de José não gostaram nada dessa história. Eles ficaram muito enfurecidos. Para quem não sabe, naquela época, tinha a lei da primogenitura. O primogênito é que tinha o direito de todas as coisas. Inclusive, o primogênito não era José. Imagina, então, como que o primogênito se sentiu quando viu José sendo presenteado com a túnica linda e colorida, feita por seu próprio pai, e ele não ganhou nada. Dá para imaginar isso? É óbvio que todos os irmãos de José ficaram com muita raiva de vê-lo ganhando aquela túnica. Aquela túnica era a representação do amor e a preferência de Jacó por José. Isso enfureceu todos os outros irmãos. Eles ficaram com raiva, enfurecidos. E a partir daí, o convívio entre eles já não era mais pacífico, pois eles começaram a odiar e a detestar José por causa disso. Para as coisas piorarem ainda entre José e seus irmãos, José era um sonhador. Ele começou então a ter sonhos, e é nos sonhos que José tinha, todos os seus irmãos sempre se curvavam a ele. E José, totalmente inocente, ele corria para contar esses sonhos a seus irmãos. Seus irmãos ficaram ainda mais enfurecidos de saber que José estava sonhando que todos os irmãos se curvariam perante ele. Isso, naquela época, seria uma coisa inaceitável, já que José não era o filho primogênito.
E os irmãos começaram a se questionar: quem esse garoto pensa que é para chegar aqui e ficar nos falando desses sonhos? E aí aquela raiva, aquela fúria de seus irmãos, ela foi alimentada e aumentando a cada dia mais. E o convívio entre eles já não era bom, não era mais amistoso, pois havia intrigas, ódio, raiva, inveja. Todos esses sentimentos já haviam envolvido os irmãos de José. Certa noite, José sonha então que o sol, a lua e as estrelas todos se curvavam perante ele. José então, todo feliz, reúne todos da casa, inclusive o seu pai Jacó, e conta esse sonho a todos da família. Até o pai de José ficou com raiva do sonho. Isso significava que o pai, a mãe e todos os irmãos de José deveriam se prostrar diante dele. E isso causou raiva até mesmo em seu pai, que o considerava o seu filho preferido. E o pai de José, Jacó, o repreendeu por esse sonho. Imagine então a fúria que causou nos irmãos. A partir desse dia então, tudo ficou muito pior entre eles e o convívio não era bom. Passando então algum tempo, Jacó manda seus 10 filhos para o deserto cuidar, apacentar as ovelhas. E eis que eles demoravam retornar. Jacó então ficou preocupado e mandou José ir levar mantimentos e água para os irmãos e ver como é que eles estavam. José, um filho muito obediente, prontamente foi atrás de seus irmãos e os procurou até os encontrarem. Quando os irmãos de José o avistaram lá de longe, eles começaram então a tramar a morte de José. Eles pensaram: lá vem aquele sonhador, lá vem aquele filho preferido do meu pai. Nós vamos dar cabo da vida dele. E eles começaram então a tramar a morte de José. Todos eles estavam enfurecidos, pois eles queriam se livrar de José a todo custo. Quando José chegou, eles já o receberam com muita raiva. Começaram então a tirar a sua túnica, rasgar as suas vestes. Rasgaram a túnica de José e queriam matá-lo ali mesmo. Mas Rúben pediu para que não o matassem ali naquele momento. E ele deu a ideia de que jogassem ele num poço seco que tinha ali na região e o deixassem lá para morrer. É claro que Rúben tinha a intenção de voltar depois e salvar José, mas o plano de Rúben não deu certo. Então, os irmãos resolveram acatar a sugestão de Rúben. Eles jogam então José ali naquele poço e ficam lá fora tramando a morte de José. José ouvindo tudo e chorando lá dentro do poço. Até que os irmãos veem então passando uma caravana de comerciantes ismaelitas. Esses eram comerciantes de escravos. Quando essa caravana de escravos passou, Judá, ele preocupado com a morte de José, ele disse aos irmãos que seria melhor vendê-lo aos ismaelitas, para que ele fosse escravo e sumisse daquela terra. Os irmãos acharam a ideia boa, pois eles aproveitariam a prata que eles receberiam pela venda de José. E assim foi feito. Eles venderam então seu irmão José para os ismaelitas, comerciantes de escravos. E José foi vendido pelos seus irmãos. Após ter sido vendido, José passou dias e dias caminhando pelo deserto. Ele passou sede, ele passou fome, ele foi açoitado. Durante todo esse percurso, de Canaã até a terra do Egito. Chegando ao Egito, José foi vendido ao chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar, um homem muito poderoso ali naquela região. Quando José foi vendido por seus irmãos para os ismaelitas, José tinha apenas 17 anos. E você imagina um jovem rapaz de apenas 17 anos que tinha tudo na vida, que tinha um pai que o amava mais do que a todos os outros filhos,
Ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, ele tinha uma casa, naquela época eram tendas, né? Hoje a gente fala de casa. E ele tinha tudo confortável, o pai dele não era pobre, o pai dele tinha muitas posses. E aí, de repente, aos 17 anos, ele se torna um escravo numa terra estrangeira, no Egito, potência mundial daquela época. Depois que Potifar comprou José, José foi levado então até a casa de Potifar. E lá ele começou a trabalhar como um escravo qualquer. Só que Potifar começou a perceber que tudo que José colocava a mão prosperava. Todas as coisas que José fazia, ele fazia melhor do que os outros. Tudo que José fazia entrava em destaque. Logo, logo José começou a se destacar entre os escravos da casa. Potifar então percebeu que ele era mesmo um jovem muito diferente dos outros. Ele não era um escravo qualquer. Tinha alguma coisa diferente em José. E isso não passou desapercebido por Potifar. Potifar então, logo percebendo os talentos que José tinha, principalmente para a administração, ele era um administrador nato. José era muito inteligente. Ele sabia fazer as contas, ele sabia ler, ele aprendeu o idioma egípcio, aprendeu a escrita egípcia. José se destacou e Potifar então o colocou para tomar conta de todas as suas coisas. Pense, um jovem rapaz, recém-chegado a uma terra estrangeira, começa a destacar na casa do Potifar, chefe da guarda real, e logo é colocado para administrar todos os bens de Potifar. Pensa só a sabedoria que esse rapaz tinha, o quanto ele era inteligente, o quanto ele era temente a Deus, porque a Bíblia diz que Deus esteve com José o tempo todo, e José também não se desviou dos caminhos do Senhor. José manteve-se firme, adorando o Deus vivo, adorando apenas ao Deus de Israel, já que no Egito era muito comum as pessoas terem vários deuses, adorarem vários tipos de deuses. Mas José permaneceu fiel ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus era com José em todos os momentos de sua vida. José já estava habituado no Egito. É claro que ele sempre sentiu falta do seu pai, do seu irmão Benjamim, e é óbvio que também dos outros irmãos. José, ele tentou seguir a vida dele sem ficar amarrado e amargurado pensando no passado. José simplesmente resolveu seguir a sua vida adiante. Ele não paralisou a sua vida por causa dos problemas que aconteceram. Muito pelo contrário. José nos dá aí uma lição de sabedoria. José, ao invés de ficar prostrado, reclamando da vida, blasfemando contra Deus, querendo vingança e justiça, José então resolveu seguir outro caminho. Ele resolveu seguir com a vida dele adiante e conquistar as coisas que ainda estariam por vir. Isso serve para mim e serve para você. Às vezes a nossa vida está difícil e nós pensamos em abandonar tudo, largar tudo para trás, não é mesmo? José, ao enfrentar as dificuldades da vida, ele levantou a cabeça. Ele olhou para o que ainda estava por vir e não para o que tinha acontecido. E José manteve-se firme naquela terra e começou a prosperar nela. Como José era um jovem muito inteligente e considerado um homem muito bonito, a esposa de Potifar colocou seus olhos nele. A esposa de Potifar começou a querer ficar com José intimamente. Mas José jamais se submeteu a isso. José manteve-se firme ao Deus de Israel e não se corrompeu, ficando com uma mulher casada. José fazia de tudo para fugir das investidas da patroa, a esposa de Potifar. Mas chegou um dia em que ela conseguiu arrancar as suas vestes e começou a gritar.
e dizer a todos os outros funcionários da casa que José então teria tentado atacá-la sexualmente. Uma acusação falsa e injusta, porque ela queria se vingar de José. Já que José não queria ficar com ela, então ela iria dar o troco, e fez isso para mandá-lo para a prisão. Quando Potifar chegou à casa, ela contou tudo o que havia acontecido de acordo com o que ela queria falar. Ela não contou a verdade. Ela contou que José a tinha atacado e tentado abusar sexualmente dela. Potifar, com muita raiva, manda José para a prisão. E José, de escravo, torna-se presidiário. Um presidiário inocente, sem ter cometido crime algum, apenas porque manteve-se fiel a Deus e a seus princípios. Ao chegar na prisão, José é tratado como qualquer outro prisioneiro. Ali ele teria que trabalhar, fazer serviços forçados, às vezes passava até fome e um perrengue danado. Mas quando o carcereiro, que tomava conta do presídio, começou a perceber que José era um homem muito diferente dos outros presidiários, José também começou a se destacar no presídio. E isso fez com que o carcereiro colocasse José para ajudá-lo a comandar os outros presos, pois ele viu que José não era um presidiário comum. José era um homem totalmente diferente dos outros que estavam lá. Com o passar do tempo, José ali ajudando aquele carcereiro a administrar a prisão, foram presos 2 funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos foram acusados de tentar contra a vida de Faraó, e Faraó os mandou para a prisão. O copeiro e o padeiro ficaram presos alguns dias, e José os conhecia. Eis que certa noite, ambos, tanto o copeiro quanto o padeiro, tiveram 2 sonhos totalmente diferentes. E eles ficaram sabendo que José interpretava sonhos. Então José interpretou os sonhos dos 2, tanto do copeiro quanto do padeiro. No sonho do copeiro, ele voltaria a trabalhar com Faraó em 3 dias. E a revelação do sonho do padeiro é que ele faleceria em 3 dias. Isso realmente aconteceu. Passado então os 3 dias desse sonho, o copeiro é então convidado a retornar a trabalhar no palácio juntamente com Faraó. Antes que o copeiro fosse, José o chamou e disse: Ei, por favor, quando você chegar até o faraó, diga que eu estou preso injustamente, que eu não fiz coisa alguma. Lembra-te de mim quando você estiver no palácio. Mas o que aconteceu é que aquele copeiro, ele esqueceu totalmente de José por algum tempo. José ficou esquecido por algum tempo sem ser lembrado por aquele copeiro. E enquanto isso, José então continua fazendo seus trabalhos na prisão, como sempre fez, trabalhos de excelência. José tinha o dom da administração e tudo o que ele fazia, ele conseguia administrar bem. Certa noite, o faraó teve um sonho e esse sonho o deixou intrigado. Ele, na verdade, teve 2 sonhos. No primeiro sonho, Faraó sonha então que estava em pé à beira do rio, e logo subiram 7 vacas gordas, bonitas e formosas, e começaram a pastar ali no prado. Logo em seguida, apareceram 7 vacas magras e feias, que passaram e ficaram ali junto ao lado das outras vacas. No sonho, o faraó então viu aquelas 7 vacas magras e feias, começando a comer as 7 vacas gordas e belas e formosas. No sonho, as vacas magrelas comiam todas as vacas gordas. E eis que o faraó sonhou outra vez. Neste outro sonho, ele sonhou que também estava à beira do rio e que ali nasciam de um único pé 7 espigas boas e formosas, bonitas, no mesmo pé.
E eis que surgiram 7 espigas miúdas e feias, e que logo começaram a comer, então as espigas boas e bonitas, do mesmo pé. As espigas feias e miúdas começaram a devorar as espigas boas e graúdas. O faraó então ficou totalmente perturbado com esse sonho. Ele chamou então todas as pessoas, os adivinhos, os feiticeiros, todas as pessoas que adivinhavam sonhos, para poder interpretar esses 2 sonhos que ele teve. Porém, o faraó não teve sucesso. Ninguém de todo o Egito conseguiu desvendar os seus sonhos. Esses sonhos estavam tirando o sono do faraó do Egito. Ele então começou a chamar pessoas de todas as partes para interpretar esses sonhos, mas ninguém conseguiu interpretar. Até que aquele copeiro lembrou de José lá da prisão, quando José desvendou o seu sonho e ele se concretizou. Então o copeiro chega até o faraó e fala: Faraó, quando eu estava na prisão, tinha um homem lá que desvendava sonhos. Ele interpretou os meus sonhos e os meus sonhos deram certo. Quem sabe ele não vai conseguir interpretar então os seus sonhos também. Com essa notícia, o faraó resolve imediatamente então mandar chamar José. Aquele homem que antes era escravo, de repente tornou-se um prisioneiro, agora estaria na presença do faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Quando José chegou, ele pediu então que Faraó contasse a ele os seus sonhos. Faraó então contou com riqueza de detalhes. José ouviu e disse que não seria ele que revelaria aqueles sonhos, mas sim o Deus de Israel. E assim disse José: Faraó, na verdade, essas 7 vacas gordas e as 7 espigas boas e cheias representam a mesma coisa. São 7 anos de fartura por todo o Egito. Durante 7 anos o Egito vai ter uma fartura muito grande de alimentos. Mas as 7 espigas feias e as 7 vacas magrelas também representam a mesma coisa. Serão 7 anos de muita seca e de muita fome, de pouca produtividade. Não vai ter colheita. Serão 7 anos de fome por todo o Egito, e o Egito deve se preparar para esse momento de fome. O faraó então percebeu na hora que aqueles sonhos que ele havia tido, José realmente tinha conseguido interpretá-los. Ele ficou encantado com a interpretação dos sonhos. José então diz a Faraó que ele deveria arrumar um homem de sua extrema confiança, que fosse competente, para administrar então os 7 anos de fartura pelo Egito. Pois durante 7 anos o Egito teria muita fartura e que ele deveria guardar e estocar alimentos para socorrer as pessoas na época da seca. O faraó então, percebendo o quanto aquele homem era sábio, inteligente, capaz, na mesma hora resolveu então nomeá-lo governador do Egito. José, um homem simples lá de Canaã, vendido pelos seus irmãos como escravo, trabalhou como escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente de tentar atacar uma mulher, foi parar na prisão e agora José então seria o governador do Egito. Essa história serve para nós vermos que as nossas vidas podem até ser difíceis. Vamos atravessar muitos desertos na nossa vida, mas nós vamos vencer. José venceu, nós podemos vencer também. Devemos manter a nossa cabeça firme na fé em Deus, na esperança e na confiança de que dias melhores virão. José, então, agora como governador do Egito, sendo o segundo homem mais poderoso do mundo, administrava então todo o Egito. Ele começou a estocar alimentos por todo o Egito. Ele fez vários silos para poder guardar os alimentos, para acudir as pessoas na época da fome. José sabia que os 7 anos de fome seriam árduos, seriam difíceis de todos a enfrentarem. E ele fez de tudo para estocar o máximo de comida e água que ele pudesse.
Quando José tornou-se governador do Egito, ele já estava com 30 anos. Ou seja, entre o período em que ele foi vendido como escravo até o período entre ele chegar a ser o governador do Egito, ele ficou 13 anos no deserto. Imagina, às vezes a gente passa por alguma coisa na vida, por um ano, às vezes alguns meses, 2 anos. Imagina José 13 anos no deserto, 13 anos tentando superar as coisas difíceis da vida. 13 anos enfrentando as adversidades, as dificuldades de cabeça em pé. Foram 13 anos sem esmurecer, sem blasfemar. Foram 13 anos fazendo o que ele podia fazer ali dentro das suas limitações. José não desistiu um dia sequer da sua vida. José continuou firme e forte nos propósitos de Deus até que a época boa pudesse chegar em sua vida. Isso serve para nós também. Às vezes nós estamos agora, nesse momento, atravessando um grande deserto, mas no final nós teremos a recompensa. Mas para isso basta nós termos a nossa mente aberta para pensamentos bons, positivos e otimistas. Devemos manter a nossa fé e a nossa esperança de que dias melhores estão por vir. Lembre-se, o deserto pode ser longo, árduo, quente, difícil. Deve ser horrível. Eu não sei que tipo de deserto você atravessa na sua vida nesse momento. Eu mesmo, particularmente, já tive que atravessar vários desertos. Não só uma vez, várias vezes. E você não deve ser diferente de mim, assim como José também não foi diferente. José passou por muitas coisas na vida sem merecer. Provavelmente você e eu também. O que nós temos que aprender é pegar essa lição de vida que ele nos deixa. A história de José nos deixa coisas impressionantes para nós levarmos para a nossa vida inteira, para que nós possamos ter uma vida com mais harmonia e com mais equilíbrio, na presença de Deus, sem desistir das coisas, mantendo sempre o foco e a perseverança de que coisas melhores estão por vir em nossas vidas, na minha e na sua vida. Não desista. Quando José se tornou governador do Egito, ele teve seu nome de José modificado para o nome egípcio, Zafenat-Paneia. Esse foi o nome que foi dado a José a partir do momento em que ele se tornou governador do Egito. E aí, a partir daí, ele já usava as vestes egípcias, ele andava como egípcio, ele falava o idioma egípcio. Ou seja, ele era facilmente misturado com qualquer outro egípcio ali da região. Só lembrando que José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Passando então 7 anos de fartura por todo o Egito, esses anos se passaram. 7 anos se passaram e começaram então a chegar a seca e a fome. Com isso, a família de José lá em Canaã começou então a ter dificuldades para encontrar comida. Jacó então teve a ideia de mandar os seus 10 filhos, os mais velhos, para irem até a terra do Egito e comprarem alimento para eles não morrerem de fome, já que a seca pegou toda aquela região. Os 10 irmãos de José foram até o Egito para comprar o alimento. Quando eles chegaram lá, lhes disseram que eles deveriam procurar por Zafenat-Paneia. Eles não tinham ideia de que Zafenat-Paneia, na verdade, era José, o irmão que eles haviam vendido e que pensaram que tinha até mesmo morrido. Ao chegarem na presença de Zafenat-Paneia, os 10 irmãos de José se prostraram e se ajoelharam perante ele. José, então, reconheceu seus 10 irmãos, mas ele não demonstrou quem ele era. Para os irmãos, ele era Zafenat-Paneia, o governador do Egito. José, então, ficou ríspido com eles e começou a dizer que eles eram espiões e que estavam ali naquela terra apenas para espionar.
mas na verdade José queria mesmo era informações de sua família. Esse foi só um pretexto que ele encontrou para mandar prender os seus 10 irmãos. E assim foi feito. Os 10 foram presos como se fossem intrusos naquela terra, até José descobrir como estava sua família. Com isso, José descobriu que seu pai Jacó ainda estava vivo e que seu irmão Benjamim também estava vivo. José então ficou muito feliz de saber que os dois estavam bem. Para José poder então proporcionar um momento de rever sua família, ele teve então a ideia de libertar 9 irmãos e deixar um como prisioneiro, para que eles fossem até a terra de Canaã e trouxessem então Benjamim, o seu irmão caçula, o filho de Raquel. E assim foi feito. Imagina então os 9 filhos de Jacó terem que contar ao seu pai que, na verdade, José nunca tinha morrido comido por animais selvagens. E sim, tinha sido vendido pelos próprios filhos dele, vendidos como um escravo para uma terra estrangeira. Imagina então esses 9 filhos de Jacó retornando para a terra de Canaã e dizendo a seu pai que um de seus filhos havia ficado preso e que eles deveriam então levar Benjamim para provar o que eles estavam falando. Jacó então não queria permitir que seu filho Benjamim fosse ao Egito, pois ele disse que não aguentaria perder mais um filho, já que ele já havia perdido José. Jacó acreditava que José tinha sido morto por animais selvagens. Ele não sabia da verdade até então. E ele ficou temeroso em deixar Benjamim ir até o Egito. Mas, com as coisas acabando e a fome chegando, então Judá convenceu Jacó a deixá-los levarem Benjamim e disse que se responsabilizaria por ele caso algo acontecesse. E assim o fizeram. Foram novamente até a terra do Egito com presentes para levar para José e com prata para comprar ainda mais comida e tirar o seu irmão que ficou preso. Quando José viu seus irmãos todos reunidos e viu Benjamim, José se alegrou bastante, pois Benjamim era um irmão muito amado por José. José amava demais Benjamim. José ficou muito feliz. José então resolveu convidar os seus 11 irmãos para irem até o palácio de José para jantarem com ele. E nesse jantar, José deixou bem claro a sua preferência pelo Benjamim. Ele tratava Benjamim melhor do que a todos os outros irmãos. Chegando certa hora, depois do jantar, José teve que se retirar da sala para chorar escondido. José estava com o coração apertado de ver ali na sua frente os seus 11 irmãos e não poder revelar quem era. Até que ele retornou à sua sala, pediu a todos os funcionários egípcios para se retirarem da sala. Nesse momento, José revela que o nome dele verdadeiro, na verdade, é José, o irmão que eles haviam vendido. O irmão que eles venderam como um escravo. E nesse momento, todos ficaram temerosos e apavorados, pois pensavam se tratar de uma vingança de José contra eles, por tudo que eles tramaram contra a vida de José, por todas as coisas de mal que eles causaram na vida de José. Seus irmãos ficaram muito amedrontados. Eles ficaram temerosos e com medo de aquilo ser uma retaliação ou mesmo uma vingança. José então disse a eles que eles não precisariam temer mal algum, porque Deus o enviou adiante deles para salvar toda a família da miséria e da fome. Olha que lição de vida que José nos deixa. No momento em que ele poderia fazer o que ele bem quisesse e se vingar, ele se colocou numa posição de humildade. Perdoou todos os seus irmãos, abraçando cada um deles e chorando sobre eles. Os abraçou, chorou e os perdoou.
e disse que a única coisa que ele gostaria era de rever o seu pai. Então José pediu para que os irmãos fossem até Canaã buscar o seu pai Jacó. Imaginem vocês a felicidade de Jacó de saber que seu filho amado estava vivo, mas a tristeza de saber que os seus 10 filhos causaram tanta dor e tanto sofrimento ao seu coração. É claro que todos foram perdoados. Todos juntos ali daquela casa que ali moravam em Canaã foram levados até a terra do Egito. Não ficou ninguém para trás. Eles foram todos e prosperaram na terra do Egito por muitos anos. José governou até os seus 110 anos, quando ele faleceu. A história de José ela serve para nos inspirar a sermos pessoas melhores. Ela serve para nos mostrar que o melhor caminho é justamente olhar para a frente, para as coisas que ainda podem acontecer e que estão por vir, e não ficar preso às coisas que estão no passado. O que está no passado ele está fora do nosso alcance, pois ele já passou. Mas o que está na nossa frente está sim ao nosso alcance, porque nós temos a chance todos os dias de nos prepararmos para conquistar aquilo que nós queremos. Nós podemos e devemos sonhar e querer coisas melhores para a nossa vida. Nós podemos parar de olhar para as coisas tristes do passado e olharmos então para a frente, para as coisas do nosso presente que nós podemos fazer agora, mas que nós possamos preparar um futuro melhor para as nossas vidas. José nos dá esse exemplo maravilhoso de vida e eu te convido a refletir nessa história. Ei, queridos, não fiquem presos ao passado. O passado ele não leva ninguém a lugar algum. O passado ele só serve para nos deixar depressivos, para baixo, querendo às vezes até mesmo a morte. Olhe para o passado apenas para você aprender com as coisas ruins que você já superou. Olhe para o passado apenas para você se lembrar do quanto você é forte, do quanto você é valente, do quanto você é guerreiro, do quanto você é vitorioso e conquistador. Olhe para tudo aquilo que ficou lá para trás, lá no seu passado, e veja o quanto você evoluiu de lá para cá. Use o seu passado como uma escola, como uma academia de aprendizado. Use o seu passado apenas como referência do que é que você não precisa passar de novo. Se foi um passado ruim, ei, olha para mim e presta atenção. Você não precisa passar mais por tudo aquilo que você passou. Cabe a você tomar as suas decisões de querer lutar e sair daquela amargura do passado, vencer todas as dificuldades que você já passou até agora e traçar um rumo melhor para a sua vida. Traçar uma nova trajetória, um novo caminho, abrir novas rotas, abrir novas estradas para uma vida mais feliz e mais próspera, para uma vida vencedora, para uma vida onde você vai atingir todos os seus objetivos. Nós não devemos ficar presos ao passado. O passado já passou. Vamos então viver o nosso presente, porque o presente é agora. A hora de você melhorar a sua vida é agora. Não é nem no passado e nem no futuro, porque o passado não volta mais, o futuro ainda não chegou. Eu te convido para agora. Nesse momento você tomar as rédeas da sua vida. A partir de agora, você tem todas as oportunidades na sua mão para mudar a sua vida para melhor. É agora, querido, no presente. É no presente que você vai decidir o que é que você quer para o seu futuro. O que é que você quer para o seu futuro? Uma depressão? Uma ansiedade? Ou você quer uma vida plena? Uma vida feliz? Uma vida com superação? Você tem que aprender a superar as dificuldades da vida e continuar caminhando de cabeça erguida. Ei,
Levanta seus ombros, levanta sua cabeça, apresse os passos, caminhe a passos firmes, com fé, com muita esperança, mas com muito trabalho, muita dedicação. Sem trabalho, sem dedicação, sem determinação, sem perseverança, ninguém chega a lugar algum. Nada vai cair do céu, nem para você e nem para mim. Se nós não formos atrás dos nossos objetivos, eles não se concretizarão. Eu te convido a ser a pessoa autorresponsável pela sua própria vida. É você e sou eu que somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós temos que parar de pôr a culpa nas outras pessoas e assumir a nossa responsabilidade. É claro que em alguns exemplos, a culpa do que aconteceu nas nossas vidas não foi nossa. Na vida de José, tudo o que aconteceu de ruim na vida dele não foi culpa dele, e sim dos irmãos. Os irmãos o venderam e ele teve que passar por todo aquele processo. Às vezes, na sua vida, alguém foi culpado pelo que você passou. Na minha, isso aconteceu. Eu adquiri uma depressão profunda, traumas psicológicos que destruíram a minha vida por causa da interferência de uma outra pessoa na minha vida. E por causa disso, eu desenvolvi uma depressão profunda e fiquei anos vivendo no passado, remoendo o passado, sem enxergar nada do futuro, sem conseguir enxergar um futuro melhor, até que foi chegada a hora que eu resolvi mudar a minha vida de uma vez por todas, decidi ser autorresponsável, decidi que quem mandava na minha vida primeiramente era Deus, é Deus na minha vida em primeiro lugar, mas que eu deveria fazer a minha parte. E foi aí que eu assumi o controle da minha própria vida e eu disse não ao passado. Eu disse, chega de passado. Agora eu vou viver o meu presente. Agora a minha vida vai mudar. E a partir daí, a minha vida mudou. E se você fizer o mesmo, a sua vida vai mudar também. Ei, queridos, não fiquem presos às amarguras do passado. Eu convido vocês para não ficarem presos a tudo de ruim que já te aconteceu. Olhem para frente. Parem de olhar apenas para as coisas ruins. Comece a dar valor nas coisas boas. As nossas vidas acontecem coisas muito difíceis nas nossas vidas, mas acontecem coisas boas também. A nossa vida, ela não é só tristeza. Ela é feita de alegrias, de momentos bons e de momentos ruins. O problema é que tem gente que só enxerga os ruins. Nós devemos enxergar os dois. Enxergar os ruins para podermos superá-los. Mas temos que enxergar os bons para mantermos a nossa esperança viva dentro de nós, para que possamos conseguir mudar e transformar a nossa vida cada dia para melhor. Você pode fazer isso. Você pode melhorar a sua vida com as suas atitudes. Você pode melhorar a sua vida com as suas ações. Pare e reflita. Como estão sendo os seus pensamentos nesse momento? Você é uma pessoa extremamente negativa? Você é uma pessoa pessimista? Ou será que você é uma pessoa otimista, que tem um olhar mais otimista da vida? Que tipo de pessoa você é? Faça essa reflexão. Quais são os comportamentos que você anda tendo diante das tristezas da vida? Quais são os seus comportamentos diante de todas as dificuldades que você tem enfrentado até agora nesse presente momento? Como tem sido o seu comportamento diante dos dias ruins? A nossa vida tem muitos dias ruins, mas tem muitos dias bons também. Como tem sido seu comportamento nos dias bons? Você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus por tudo que você tem? Talvez você esteja pensando nesse momento, mas eu não tenho muita coisa. Mas eu te digo, você está enganado. Você tem muita coisa sim. Primeiro, você tem a coisa mais importante do mundo, Deus. Deus é a coisa mais importante do mundo. A segunda coisa mais importante é você mesmo. Primeiro ame a Deus sobre todas as coisas, mas depois ama a ti mesmo.
Você tem que se amar, queridos. Vocês têm que se amar. Você tem que se amar. Como que você vai cumprir o mandamento de Deus? Amai-vos uns aos outros, se você não amar você. Me diz aí, querido. Como você vai ser capaz de amar uma outra pessoa se você não amar a você primeiro? Deus em primeiro lugar, segundo lugar você. Terceiro lugar, aí sim. Se você for casado, é seu cônjuge. Se não for casado, seus pais. Ou outras pessoas, né? Eu não sei como é a realidade da sua família. Mas a primeira pessoa a ser amada é Deus. A segunda é você. Primeiro Deus, depois você. Aí depois é que vem os outros. Os outros só aparecem depois. Entende? Como será que vai ser as suas atitudes de agora em diante? Nós somos responsáveis pelas atitudes que nós tomamos. Cada atitude tomada por cada um de nós, ela tem uma consequência, seja ela boa ou má. Tem atitudes que nós tomamos que elas lá na frente vão nos cobrar um alto preço por termos tido aquelas atitudes. Mas existem também atitudes que nós tomamos agora que lá na frente vamos colher os frutos dessas atitudes tomadas, porque foram as atitudes certas, foram as atitudes corretas, foram as atitudes assertivas. Nós temos que acertar mais em nossas vidas e errar menos. Nós não somos perfeitos. Nós somos todos imperfeitos. Mas nós somos sim capazes de corrermos atrás das coisas boas da vida. Buscarmos sermos seres humanos melhores para nós mesmos e para os outros. Ei, ninguém é obrigado a aguentar a enjoeira de ninguém, não. Escuta, se as suas atitudes não têm sido muito boas, não têm sido legais e nem assertivas, eu te convido a mudar. Ninguém é obrigado a tolerar o seu mau humor. Ninguém é obrigado a aguentar o seu estresse. Ninguém é obrigado a aguentar a sua amargura. Ninguém é obrigado a aguentar o seu peso nas costas. Muda de vida. Se você é essa pessoa árdua, pesada, difícil de conviver, pensa 2 vezes. Será que você vai querer ficar totalmente sozinho lá na frente? Porque as pessoas vão se afastar de você. Isso é natural. Que tipo de pessoa você tem sido para os outros e para si mesmo? Você tem que se perguntar isso. Será que você está sendo um fardo na vida de alguém? Ou você está sendo um facilitador na vida de alguém? Você é aquela pessoa que pesa nas costas da sua família? Ou você é aquela pessoa que alivia a sua família dos pesos? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você se tornou? Que tipo de pessoa você pretende se tornar? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com muita autenticidade, com muita sinceridade. A história de José nos fala sobre perdão. Será que você tem perdoado as pessoas que te causaram dor, sofrimento, tristeza, amargura, chateação? Será que você perdoa essas pessoas? Ou será que elas estão guardadas dentro de você e você está ali ruminando, remoendo aquele passado dolorido e pesado nos seus ombros? Deixa eu te dar um atalho, meus queridos. O atalho é o seguinte: se você não aprender a perdoar todas as pessoas que te causaram dor e sofrimento, você não vai ser uma pessoa plena e feliz. Porque quem não perdoa vive amargurado. E não existe pessoa feliz que vive amargurada. Perdoe. Por mais difícil que seja ter que perdoar aquela pessoa, perdoe. Porque você não vai estar fazendo bem, não é para ela, não. É claro que ela vai se beneficiar, mas o bem maior que você vai estar fazendo é para si próprio. É quando você perdoa os outros que a sua vida é aliviada. Quando você perdoa as maldades que te fizeram, é você que se livra da amargura. A sua vida fica mais em paz, fica mais equilibrada. Enquanto você não perdoar as pessoas que te causaram dor e sofrimento,
a sua vida não vai para frente. A sua vida vai estar sempre amarrada lá no passado. Não permita que isso aconteça na sua vida. Eu já tive que perdoar pessoas que foram extremamente más para mim. Pessoas que me causaram muita dor, muito sofrimento, muita amargura, muita tristeza. E enquanto eu não perdoei essas pessoas, a minha vida não caminhou para frente. Por favor, perdoe, deixe as amarguras no passado, assuma agora o controle da sua vida. Se você ainda não perdoou, eu te convido a perdoar agora. Comece a exercer o valor do perdão e a sua vida será melhor, mais positiva e mais feliz. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 37 e ler toda a história de José. A história dele é impactante. Eu fiz aqui um resumo da vida de José muito brevemente. A vida de José nos ensina vários aspectos das nossas vidas. Eu te convido a aprender com a vida dele. Se você colocar em prática coisas que ele colocou na vida dele, na sua vida, a sua vida vai se transformar para melhor. A minha vida mudou muito depois que eu decidi mudar. Para a sua vida mudar, é você que decide. A decisão ela tem que partir de você. O querer mudar tem que partir de você. Ei, não se aceite no papel de coadjuvante da sua vida. Você tem que ser o protagonista. O papel principal tem que ser o seu. Não seja coadjuvante da sua própria história. Seja uma pessoa equilibrada que traz para si a sabedoria. Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa que tenha perseverança, que tenha coragem acima de tudo, que seja uma pessoa justa, que seja uma pessoa boa. Boas recordações. As pessoas vão se lembrar de você por aquilo que você é, por aquilo que você transmite. Então deixe um sinal positivo por todos os lugares que você passar. Não seja como a maioria. Seja uma pessoa diferente. Seja íntegro. Seja sincero, seja leal, seja justo. Tenha sabedoria. Seja uma pessoa de fé. Seja valente, seja corajoso. Olha, essas características enaltecem a vida de qualquer pessoa. Você tem que buscar. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Não fique de braços cruzados, esperando tudo cair do céu. Nada cai do céu. Se você não for atrás e buscar, não vai acontecer. É você que decide o rumo da sua vida, meu querido. Não são as outras pessoas, não. A sua vida é sua responsabilidade. Ela não é responsabilidade de mais ninguém. Eu estou falando para adultos. Seja autorresponsável. Vá atrás das mudanças que você precisa para a sua vida. Vá atrás das coisas boas para a sua vida. Vá atrás de um presente bom para que você tenha um futuro extraordinário. Paz e prosperidade. Que a felicidade habite na sua casa. Que a felicidade habite no seu coração. Que a felicidade esteja na sua vida. Que a felicidade esteja rondando a sua família. E isso é você que vai mudar. Você tem que correr atrás dessa felicidade. Vá em busca da felicidade. Ela existe. É claro que a vida é feita de momentos. Existem momentos bons e existem momentos ruins. Ninguém vive feliz sempre, mas também ninguém vive triste sempre. Nós temos que equilibrar as coisas. Equilíbrio. Venho batendo muito nessa tecla. Temos que ser pessoas equilibradas. Temos que ser pessoas pacíficas, aquelas pessoas que chegam no lugar para pacificar as coisas, para acalmar o que não está bom. Nós não podemos ser aquela pessoa que chega para tacar fogo no lugar onde já está queimando. Nós temos que ser pacificadores, ser aquela pessoa que chega no lugar para pacificar e apaziguar as coisas, para manterem as coisas equilibradas.
Nós não podemos ser aquele tipo de gente que chega no lugar apenas para levar afronta para aquele lugar, apenas para buscar brigas desnecessárias naquele lugar. Nós temos que ser as pessoas que chegam nos lugares para pacificar o que não está indo bem. Nós temos que ser pessoas diferentes. Se você quiser ser uma pessoa melhor, você vai ter que ser diferente da maioria. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser pessoas diferentes, pessoas muito diferentes, pessoas boas, pessoas responsáveis. Nós devemos ser exemplos nas vidas das nossas famílias. Nós devemos ser exemplos no nosso local de trabalho. Nós devemos ser exemplo para a sociedade. Nós devemos ser exemplo principalmente dentro da nossa casa. Porque tem muita gente pagando de santo por aí e dentro de casa é um verdadeiro demônio. Eu te convido hoje a refletir na sua vida. Analise tudo o que precisa mudar e analise tudo o que precisa prevalecer. Porque com certeza você já está fazendo muita coisa certa. É provável que você já esteja no caminho certo. Persevere. Continue no caminho certo. Mas analise e avalie tudo o que precisa ser mudado e comece a mudar. A sua vida só vai melhorar, a sua vida só vai mudar quando você mudar o seu comportamento, o seu pensamento e a sua atitude diante das dificuldades que aparecem na vida. Eu te desejo uma vida próspera, te desejo uma vida feliz, eu te desejo uma vida sem traumas, eu te desejo uma vida plena e saudável. Eu desejo que a bênção de Deus esteja na sua vida, que a bênção de Deus esteja na sua casa, que a bênção de Deus esteja no seu trabalho. Eu te desejo que Deus seja constante em sua vida. Eu desejo que você seja totalmente e plenamente feliz.